Boa noite novamente, pessoal. Uma alegria podermos louvar o nosso Deus. E é uma alegria podermos estar juntos, né? Eu sempre uso juntos, mas a gente sabe que fisicamente não, mas a gente está junto no Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E nesse sermão nós temos muitos ensinamentos de Jesus, nós temos ensinamentos sobre como nós termos uma vida que seja agradável a Deus, né? Uma vida que seja cheia de amor e livre de hipocrisia. Uma vida que seja cheia de graça, de sabedoria, de discernimento, para a gente viver conforme a vontade do Pai. Então, na última mensagem nós falamos sobre as riquezas, onde ele utiliza a imagem do tesouro, a imagem dos olhos e a imagem dos senhores. Jesus utiliza essas três imagens para falar sobre a questão das riquezas. E ele exorta a gente a uma escolha. Ou a gente serve a ele com o foco nele, investindo nas coisas do reino de Deus, ou nós vamos servir ao dinheiro, né? Ou qualquer outra coisa. Mas a gente não pode servir aos dois ao mesmo tempo, a gente tem que escolher um só. E a gente, por não conseguir servir aos dois senhores, Jesus, ele nos dá essa escolha e em seguida, agora, ele vai dizer assim, então, já que a gente tem que escolher um Senhor só, e a gente escolhe servir ao nosso Jesus Cristo, ao nosso Senhor, Deus, então a gente tem algumas questões a mais, se a gente vai fazer essa escolha. Então o que segue é Jesus demonstrando que se nós escolhemos servir a Deus, nós podemos então confiar em Deus. Olha só que maravilhoso, né? Então, é isso que nós vamos ler hoje. Nós lemos no mês passado o capítulo 6 de Mateus, nós lemos o versículo 19 até o 24. Hoje nós vamos dar sequência, vamos ler do 25 até o 34. Então, abre aí sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos 25 até o 34. Diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, nós te entregamos esse momento tão especial de estudo da Tua Palavra. Nos oriente, Deus, sobre o que o Teu Filho quer nos dizer através dessa passagem, através desse trecho de um sermão que nos mostra muitas verdades. E Deus, te pedimos também que o Senhor possa nos ajudar a realmente aplicar isso que nós vamos estudar hoje, para que a gente possa confiar em Ti e nos livrarmos das preocupações. Nos dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos analisar esse texto, né? Como sempre, a gente tenta entender realmente o que Jesus está trazendo, porque o Sermão do Monte, muitas vezes, ele pode ser um pouquinho complexo em alguns trechos. Então, no versículo 25, a gente começa com a palavra portanto, e isso a gente já tem entendimento que é uma conclusão daquilo que veio antes. Por isso que eu falei que esse é um complemento, né? Jesus, ele fala sobre as riquezas, fala que a gente tem que escolher entre Deus ou o dinheiro, e então, a gente escolhendo a Deus,
a gente não precisa se preocupar com as outras coisas, porque as preocupações muitas vezes estão relacionadas com as riquezas, com o dinheiro. Então é uma conclusão, e ele fala então, não se preocupem. E esse é o ponto, assim, vamos dizer assim, que realmente significa o que está querendo dizer, não se preocupem, é realmente isso. Não precisamos nos preocupar, nós não precisamos andar ansiosos com as coisas, né, com tudo que está ao nosso redor. É importante a gente lembrar que a cultura da época em que Jesus está falando, né, as pessoas que Jesus estava, ele sentou lá em cima do monte, teve aquela postura, né, de mestre e começou a falar com aquele povo. E essas pessoas, elas estavam num local onde muitas vezes aconteciam secas, né, muitas vezes elas não sabiam quando ia chover de novo. E aí, o que vai acontecer conosco, né? Não temos dinheiro, não temos alimento. São pessoas que, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós temos nessa região diversas situações, diversos momentos de fome, né? Diversos momentos em que a gente olha para, por exemplo, a história de Abraão, né? Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, e a gente vê que eles saíram dessa região porque houve fome, foram para o Egito, né? Em Jacó, lá depois José também acontece isso. Jacó, Israel no caso, ele vai para o Egito porque existiu um grande período de fome, vários anos de fome. Então o Egito lá com José ajuda e tudo mais. Mas também a gente lembra de que o povo, quando saiu do Egito, Deus supriu, né, sustentou o povo com alimento durante muitos anos no deserto. Eles não tinham plantações no deserto. Eles não tinham, vamos dizer assim, o que plantar, semear e colher, porque eles estavam no deserto. Mas Deus sustentou eles com água e com alimento durante muitos anos. Inclusive, se a gente pensar até com roupa, por causa que eles passaram todo o tempo no deserto, né? E eles estavam tranquilos. Eles podiam confiar. E é desse Deus que Jesus está falando. E essas pessoas, elas sabiam desse período no deserto com Moisés. Mas, muitas vezes, isso, na hora aí da dificuldade, a gente acaba esquecendo, né? Eles acabavam esquecendo. Então, é isso que Jesus está lembrando, porque o dinheiro, muitas vezes, é uma raiz de preocupação, né? Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que comer. Se eu não tenho o que comer, eu vou morrer, né? Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar vestimentas e tudo mais. Então é desse Deus que Jesus ele vai falar, que ele está falando aqui. Esse Deus que cuidou do povo no deserto. Um Deus que supre as necessidades do seu povo. E Jesus então ele compara a vida com a comida e o corpo com a roupa. Ele diz, né, não se preocupem com a sua própria vida, quanto comer e beber, nem o seu próprio corpo quanto ao que vestir, né? E ele faz uma comparação que era uma metodologia dos rabinos da época em fazer esses tipos de comparações ou contrastar coisas maiores e menores, ou menores e maiores, sabe? Pegar algo maior e contrastar com algo menor. No caso aqui, a vida, né, com o alimento, o corpo com a vestimenta, com as roupas. E a questão é que nós somos muito mais importantes do que alimento e vestimenta. É o que ele diz, não é a vida mais importante que a comida? Está fazendo essa comparação. A vida é mais importante que a comida. E o corpo mais importante que a roupa? Sim, o corpo é mais importante porque nós somos bem mais importantes, né? Nós somos mais importantes que as coisas que nós necessitamos e nós somos mais importantes que as coisas que nós temos, principalmente para Deus. Principalmente para Deus, nós somos muito importantes. E então, segue o versículo 26, ele vai dar alguns exemplos agora sobre essa importância. O versículo 26 diz o seguinte, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então agora ele vai falar especificamente do alimento, vai usar as aves dos céus. Olha só as aves dos céus, elas não estão semeando, não estão colhendo, não estão armazenando. Mesmo assim, elas têm alimento. Mesmo assim, elas têm o que comer. Né? Elas voam por aí, elas vão lá e pegam o alimento que a natureza cria sozinha, vamos dizer assim. Mas não é sozinha, porque a gente sabe que Deus está no controle. É Deus que está cuidando. É o Pai Celestial que as alimenta. E aqui só um detalhezinho. Jesus ele não está defendendo a preguiça.
Tá? A gente pode pensar daqui a pouco, eu vou comentar um pouquinho depois de novo sobre isso, mas ele não está falando assim, então a gente simplesmente espera a comida cair do céu, né? Isso aconteceu lá na época de Moisés, mas Deus não quer que a gente seja preguiçoso. Inclusive, Provérbios 19, capítulo 19, versículo 15, diz que a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Os pássaros, eles não são preguiçosos, né? Mas Deus dá o alimento para eles, mesmo assim. Deus sustenta. E aqui, então, nós temos novamente uma pergunta, né? Comparando, dessa vez, então, o menor ao maior. Né? Não tem vocês muito mais valor do que elas? Vocês não são mais valiosos que as aves dos céus? É isso que ele está mostrando. Vocês são muito mais valiosos. Se Deus cuida das aves, certamente Deus vai cuidar dos seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos, vamos dizer assim, não apenas criaturas, nós somos filhos, nós somos comprados com alto preço. E o versículo 27, então, outra comparação, outra situação ali, né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Quem de vocês pode ter controle sobre a sua própria vida? Será que a gente consegue viver mais do que Deus já limitou para nós? Aqui ele fala um pouquinho do poder, a gente não tem controle de nada. Nós não temos o controle sobre as coisas. Nós não podemos aumentar o tempo da nossa vida. Não temos como fazer isso. E preocupar-se não vai fazer com que as coisas se resolvam. Não vai fazer isso. Então não adianta a gente ficar se preocupando. O homem, até muito tempo já, mas até hoje, tenta buscar a imortalidade. Tenta buscar, então, aumentar o seu tempo de vida de alguma forma. E até hoje não alcançou. A gente não vamos dizer assim, é ruim que a gente busque alguma coisa na ciência, assim, para melhorar a nossa saúde. Não é esse o problema. Mas a questão é, será que a gente tem controle sobre a nossa vida? Não importa. Nós não temos o controle. Então, como é que a gente quer, daqui a pouco, ficar se preocupando com as coisas, pensando que essa preocupação vai mudar alguma coisa? Não vai fazer diferença nenhuma. Preocupar-se não resolve os problemas. Preocupar-se não resolve nada. Na verdade, só piora as coisas, porque nós não temos esse poder. O fato de a gente se preocupar porque estamos sem alimento não vai fazer com que, de repente, apareça o alimento na nossa frente. Daqui a pouco a gente está preocupado porque estamos sem vestimenta e vai aparecer aí o dinheiro na nossa frente ou a roupa. Preocupação não resolve. Mas vamos adiante. O versículo 28, 29 e 30 vai falar um pouquinho sobre a questão da roupa, então. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Quando ele fala da roupa, é interessante que ele cita os lírios do campo, ervas, e vamos dizer assim, ela nasce daquele jeito e a vestimenta dela é o seu ser, daquele jeito que ela é. E ele compara isso com Salomão. Salomão que foi, vamos dizer assim, um rei que teve fama mundial. A sua fama, a sua pompa, vamos dizer assim, ela foi conhecida por todos os povos. Ele era muito rico e famoso. Ele ostentou um reino invejável diante dos povos que tinham naquela época. Você pode conferir isso se você quiser anotar. 2 Crônicas, capítulo 9, você pode conferir aí sobre como que era invejável o reino de Salomão. As pessoas, outros reinos, outros povos vinham ver o reino de Israel para ver tudo que Salomão tinha. Quantidade de cavalos, de carroças, e as suas riquezas, o seu palácio e tudo mais, Mas aí ele compara todo esse esplendor de Salomão, nem no seu momento de mais esplendor, ele se vestiu tão bem como os lírios do campo. E aqui nós temos então a pergunta, Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, ou seja, que ninguém dá valor para ela, O pessoal pega, arranca e joga, porque tem um monte, e joga no fogo. Não tem, vamos dizer assim, o pessoal não fica olhando a beleza. Se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. E aqui nós temos então uma citação que volta e meia Jesus fazia, homens de pequena fé.
E essa crítica, ela normalmente aparece depois de as pessoas terem subestimado Deus e o seu Filho. Muitas vezes que as pessoas, vamos dizer assim, acreditavam que não vai conseguir, Deus não é suficiente, Deus não tem um poder suficiente para isso. Mas Deus tem poder suficiente para isso. Então, por isso que fala homens de pequena fé. Vocês não confiam que Deus vai cuidar de vocês, que Deus vai vestir vocês, Deus vai dar alimento para vocês. Não podemos subestimar o poder de Deus. Deus, ele sustentou o povo no deserto durante muitos anos, comparado ao que a gente está hoje. E que a gente vive, normalmente. Quase metade da vida de uma pessoa hoje, Então, assim, quem dirá hoje que seu filho morreu por nós, entregou o seu sangue, o seu corpo na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser filhos, será que Deus não vai cuidar da gente? Quando a gente se preocupa com as coisas, a gente demonstra pouca fé no sustento de Deus. A gente demonstra pouca fé, se a gente fica se preocupando com as coisas ao nosso redor. Então a gente chega ao versículo 31 e 32, que diz o seguinte: portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus, ele conclui, então, esse trecho, esse momento, assim, sobre essas questões de preocupações, ele conclui repetindo os argumentos iniciais. Aqueles argumentos iniciais dizendo, não se preocupem, com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Ele repete de novo aquilo que estava lá no versículo 25, Se preocupem com a sua própria vida, quanto a comer e beber, nem o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A questão é que a ansiedade e a preocupação, ela está presente na vida das pessoas. Só que as pessoas que não servem a Deus, que muitas vezes elas vivem na ansiedade, na preocupação, as pessoas que não servem a Deus, elas vivem basicamente para isso, muitas vezes. Para comer, para beber e para se vestir. É isso que Jesus está trazendo. Essa preocupação é a preocupação da humanidade, vamos dizer assim. As pessoas perseguem um bom padrão de vida, qualidade de vida. Não basta só comer, daí eu quero comer coisas melhores, eu quero comer coisas mais caras, aí se eu tiver mais condições eu quero vestir coisas mais caras, coisas que vão demonstrar que eu tenho dinheiro, Eu não vou comprar uma roupa qualquer, eu tenho que comprar uma roupa de marca. E se a marca for grande, melhor ainda, porque daí as pessoas vão saber que eu tenho dinheiro para comprar aquela marca. Então as pessoas, elas perseguem um bom padrão de vida, elas perseguem uma vida com posses, com conforto. E aí, o que acontece? Isso traz preocupação, porque a gente acaba sempre correndo atrás dessas coisas, desse padrão elevado, desse conforto. A gente sempre corre atrás de ter uma rede social com fotos ou vídeos que todo mundo goste ou que estejam mostrando um padrão de vida totalmente elevado. É isso que muitas vezes a gente persegue. E se a gente não consegue alcançar essas coisas, esse padrão de vida, a gente começa a se preocupar. A gente começa a ficar ansioso, porque o mundo está indo e eu estou ficando para trás. Mas vamos pegar uma situação um pouquinho pior. A situação das pessoas que não são bem-sucedidas. As pessoas que não têm condições financeiras para alcançar esses elevados padrões. As pessoas que realmente não têm condições para comprar o que comer, comprar alimento. E aí essas pessoas, elas se preocupam diariamente com o próximo dia, porque elas não sabem se vão ter dinheiro no próximo dia para comprar seu alimento, não sabem se no próximo dia vão ter o que vestir, não sabem se vão ter condições para pagar o seu aluguel, a sua conta de luz, a sua conta de água, se no meio do inverno elas vão ter luz para tomar um banho quente, ou se elas vão ficar sem luz e vão ter que tomar um banho gelado. Se elas vão ter saúde para trabalhar no outro dia. Então, a preocupação acaba ficando em torno dessas coisas principalmente. O comer, o beber, o vestir, E quando a gente vê, ela vai muito mais longe também. Por quê? Porque não há confiança em Deus. Não há confiança. As pessoas, elas estão sem esperança alguma. Elas não sabem para onde ir. Por que essas pessoas, elas estão vivendo assim? Porque elas não sabem o que reserva para elas. Elas não sabem o que vai acontecer no dia seguinte. Mas Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Deus sabe. O que a gente viu no versículo anterior?
a gente viu que ele diz assim, no versículo 32, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, as pessoas que não têm a Deus, né? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. O Pai Celestial sabe que nós precisamos disso. Ele sabe que nós precisamos de alimento para viver. Ele sabe que nós precisamos estar vestidos para nos aquecer nos dias de frio. E também Ele sabe todas as nossas necessidades. Então Deus ele não vai nos abandonar. Ele não é esse tipo de pai. Ele é um pai que não abandona. Ele é um pai que está sempre conosco. E é importante citar mais um ponto interessante sobre a cultura judaica, que é essa cultura para quem Jesus está falando, as pessoas, né? Quem Jesus está falando eram judeus, a sua maioria, quem sabe até todos, né? Mas não vem ao caso. Mas a cultura judaica não era apenas o servo que tinha deveres com o seu senhor, né? Se vocês lerem lá no Pentateuco, na lei, Levítico, Êxodo e tudo mais, Deuteronômio, depois ele revisa, vocês vão ver que existem leis específicas dos servos para com os senhores, que tinham que trabalhar, tinham que obedecer e tudo mais. Mas existia também leis específicas dos senhores para com os servos. Então não era só o servo que tinha dever, mas o senhor também tinha dever para com os seus servos. Ele tinha que cuidar do servo. Ele tinha que dar pelo menos o que comer, beber e vestir. E olha só que interessante, se nós somos servos de Cristo, então Ele é o nosso Senhor, então nós temos plena certeza que Ele vai cuidar de nós. Porque Deus, Ele não descumpriria a própria lei, né? Jesus, inclusive, Ele cumpriu a lei, né? Então, nós temos plena certeza de que Ele vai cuidar de nós. Porque Ele é o nosso Senhor. Mas para isso, nós precisamos ser servos, não é? E aí nós chegamos no versículo 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Um versículo conhecido, famoso. O Sermão do Monte tem vários versículos conhecidos. E aqui a gente tem alguns pontos interessantes, né? Primeiro, é importante já citar de cara que todas essas coisas lhes serão acrescentadas, não é todas as coisas vão ser acrescentadas, todas essas coisas quais? O que comer, beber e vestir. Né? Que fique claro, porque às vezes o pessoal usa esse versículo fora de contexto e traz algumas mentiras, né? Que, nossa, se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, então, se eu quiser uma Ferrari, ela vai aparecer estacionada na garagem da minha casa no dia seguinte. Não é assim que funciona. Isso aí não é comer, beber e vestir, e até mesmo qual que é a minha intenção com isso, né? Mas a questão aqui, vamos começar do início desse versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar, então a gente tem que buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, de início. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Jesus é reconhecido como rei. O reino de Deus é buscar a salvação em Cristo. É nós estarmos entregues em Cristo. É ter Jesus como nosso Senhor. Né? Aquilo que a gente viu no mês passado, que é o versículo 24, né? Ninguém pode servir a dois senhores e tal. A gente tem que servir a Cristo, servir a Deus. Então Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor, buscar a salvação nele. E com a salvação, vem todo o cuidado e provisão do Senhor para conosco. Né? Vem todo o cuidado e provisão desse Senhor, desse Rei, para nós que somos seus servos. Então Ele vai cuidar da gente. Então, isso significa que nós devemos desejar, acima de tudo, viver sob o governo do único Deus verdadeiro. Não viver sob o governo de outros deuses, a mim mesmo, ao dinheiro, ou sei lá, qualquer outro deus, qualquer outro ídolo. Mas a gente tem que buscar, em primeiro lugar, viver unicamente sob o governo do único Deus verdadeiro. E depois ele fala, né, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? Buscar a sua justiça é buscar essa salvação. Novamente, né? A justiça de Deus, ela está relacionada com a salvação. E é interessante que no caso da justiça, ela não é específica e fechada, exclusiva para os habitantes do seu reino. Mas a justiça de Deus, ela se estende a todos. A justiça do reino de Deus, ela vai a todos, né? Ela é uma extensão para todo mundo, não apenas aos crentes. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aquilo que a gente viu lá no ano passado, no início de 2019. Você pode
dar uma olhadinha ali nos vídeos anteriores do YouTube para conferir, quando a gente falou sobre sal da terra e luz do mundo, o capítulo 5, versículos 13 e 14 de Mateus. E tem relação com isso, nós sermos sal da terra, nós sermos luz do mundo, nós sermos esse agente de mudança que leva a justiça de Deus para o mundo, nós sermos aqueles que estão, vamos dizer assim, auxiliando com que a justiça chegue até as pessoas. Então, buscar a sua justiça é sobreviver no reino de Deus e estender essa justiça a todos. Então, Jesus aqui, ele está comparando, novamente faz comparações, né? Ele está comparando aqui o maior com o menor e ele está relacionando, né, o reino e a sua justiça com a questão do comer, o beber e o vestir, que são as coisas que serão acrescentadas. Ele está fazendo essa relação. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Isso tem que vir em primeiro lugar. É o maior, é o que está acima. E aí as outras coisas, que é o comer, beber e vestir, vão ser acrescentadas. Isso não, vamos dizer assim, não é algo para se preocupar. O que a gente tem que buscar mesmo é o reino de Deus e a sua justiça. Então, vejam como é importante a gente refletir sobre isso. Porque muitas vezes a gente está tão conectado com as coisas desse mundo e querendo, eu preciso trabalhar, eu preciso levar alimento para meus filhos, para minha família e tudo mais, e a gente esquece de buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a gente esquece e a gente não percebe que se a gente buscasse isso em primeiro lugar, essas outras coisas seriam bem mais tranquilas, porque elas seriam acrescentadas. Então, que a gente possa sempre lembrar disso, porque se a gente buscar em primeiro lugar, Ele vai cuidar de nós. Eu cito três textos aqui, 3 versículos. O primeiro dele é Romanos, capítulo 8, versículo 32, vocês vão ver aí na tela. Diz, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Como ele não vai dar para nós, já que ele não poupou o seu próprio filho para entregar por nós? O segundo, o mesmo Paulo, diz em Filipenses capítulo 4, 19, o seguinte, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E o terceiro texto, só para não dizer que eu estou falando só de Paulo, mas Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Não precisamos ficar ansiosos. Isso que eu nem trouxe aquele versículo de Filipenses, né? Não ande ansiosos por coisas que nem precisa, porque esses textos são suficientes. Então, uma vez que a gente lança sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, então a gente chega ao último versículo, 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, pela terceira vez, a gente tem a ordem. Não se preocupem. Não se preocupem. Agora ele fala, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem. São 3 vezes que ele fala, não se preocupem. Isso significa que a gente não tem que depositar a nossa confiança no dinheiro. A gente não tem que depositar a nossa confiança nas coisas terrenas. Não temos que depositar a nossa confiança em nós mesmos. Nós não conseguimos nem aumentar o nosso tempo de vida, a nossa estatura, né? Não conseguimos aumentar. Imagina, se a gente vai confiar em nós mesmos, se a gente não tem poder para isso, o que a gente vai conseguir fazer? Se Deus é o nosso Deus, nós temos que confiar nele. Nós temos que confiar unicamente em Deus. Só que isso não significa que a gente não vai fazer mais nada. Isso não significa que a gente agora, vamos dizer assim, beleza, então eu vou confiar em Deus, eu vou ficar o dia inteiro em casa, vou só orar, né? E vai acrescentar, né? Não é assim que funciona. Se nós lermos de forma literal, a gente pode acabar pensando dessa forma. Podemos pensar que Jesus está incentivando a preguiça, está incentivando a irresponsabilidade, está incentivando que, não, agora a gente não tem que fazer mais nenhum planejamento também. Mas lembra que eu citei antes, Provérbios 19:15, a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Então, se você não fizer nada por preguiça, né? Porque Deus conhece o nosso coração, você vai passar fome. Então a gente não pode ler isso de forma literal. Nós temos que olhar o ensinamento central de Jesus. Qual que é o ensinamento central de Jesus? E aí
eu quero que vocês gravem uma frase, né? O pessoal vai colocar na tela aí a frase. É o seguinte: busque a salvação de Deus e então confie a sua vida diária ao cuidado amoroso do Pai. Eu vou repetir. Acompanha comigo aí. Busque a salvação de Deus e então confie a sua vida diária ao cuidado amoroso do Pai. É isso que nós temos que tirar desse texto todo. Que nós temos que buscar a salvação de Deus. E então nós temos que confiar diariamente a nossa vida ao cuidado amoroso do Pai. Temos que confiar que Ele realmente está cuidando da gente. Primeiro a gente busca, em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça. Buscamos a salvação em Deus. Levamos a salvação para as pessoas e tudo mais. E Ele vai cuidar da gente de uma forma extremamente amorosa. Isso só é possível através do uso fiel da palavra de Deus, pela qual o Espírito Santo ele nos leva a nos arrependermos diariamente dos nossos pecados e a confiarmos em Jesus para o perdão desses pecados. Porque a gente não pode nos perdoar, né? Mas Jesus, ele tem esse perdão. Por isso que a fé, ela deve ser acompanhada de prudência, deve ser acompanhada de responsabilidade, de sabedoria e não de preguiça, né? Que, aliás, inclusive, a parte de sabedoria, Deus concede àqueles que pedem, né? A gente vê lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, né? Um versículo conhecido. Se você não conhece, anote para ver depois. Assim, então, mesmo a gente confiando no cuidado e no sustento de Deus, significa, então, que nós continuaremos trabalhando para conseguir o nosso sustento. Então, só porque Deus vai cuidar da gente, vai nos sustentar, não quer dizer que a gente não vai mais trabalhar. Precisamos, sim, lá, segunda-feira, ir na nossa empresa, trabalhar e dar o melhor, e, inclusive, dar um bom testemunho, mostrar como nós, filhos de Deus, temos seriedade com o trabalho, que nós obedecemos e somos fiéis ao nosso patrão, né, ao nosso senhor, vamos dizer assim, na empresa, mas ao nosso patrão, ao nosso chefe, ao nosso superior, né? Então, realmente precisamos trabalhar, porque é do trabalho que nós vamos garantir o nosso sustento. Isso a gente vê lá de Gênesis. Lá no início, lá Adão e Eva estavam muito bem no jardim e de repente, por causa do pecado, eles foram expulsos e agora, através do suor do trabalho, nós vamos então conseguir o nosso sustento. Mas isso não é motivo para se preocupar. Confiaremos em Deus, continuaremos trabalhando. Continuaremos também administrando bem as nossas finanças. Não é motivo para a gente então agora gastar o dinheiro de qualquer forma. A gente não pode gastar mais do que recebe, nós temos que investir, inclusive, o dinheiro para eventuais emergências. Existem pessoas que estão aflitas porque nunca tiveram uma vida financeira saudável e agora chegaram nesse momento de pandemia e, indiferente do que aconteceu, estão se vendo aí em dificuldades financeiras. Mas se tivessem se preparado, o passado, evitado gastar o dinheiro em coisas que não levavam a nada, talvez pudessem ter uma reserva de emergência e pudessem ficar mais tranquilos, sem preocupação, para poder agora pensar em soluções e não se preocupando. Pudessem orar a Deus e esperar então a resposta de Deus e não agora querer na correria resolver, que muitas vezes até complica as coisas. Nós continuaremos também nos cuidando nesse momento de pandemia. A saúde é extremamente importante e só porque Deus vai nos cuidar não significa que a gente tem que negligenciar a nossa saúde. Precisamos continuar cuidando da nossa saúde, precisamos continuar cuidando do nosso corpo. Então é muito importante nós sermos prudentes, sermos responsáveis, sermos sábios. E continuaremos também a buscar crescimento. Seja crescimento espiritual, seja crescimento profissional, crescimento em conhecimento, crescimento inclusive como pessoa. Continuaremos, mesmo Deus nos sustentando, querendo ser semelhantes a Cristo, crescer em maturidade. Continuaremos, sim, buscando melhorar o nosso profissionalismo, né? Para que a gente possa ser cada vez melhores colaboradores das nossas empresas. Continuaremos crescendo na parte de conhecimento, e como pessoa, que eu disse, para que a gente possa ser pessoas melhores, pessoas que podem servir melhor a Deus, aos outros e ao mundo. Mas principalmente, continuaremos fazendo todas essas coisas, mas confiando em Deus. Continuaremos confiando em Deus. Sabe por que a gente precisa confiar em Deus e a gente tem que deixar a preocupação de lado? Porque a preocupação, primeiro, ela pode prejudicar a nossa saúde. A gente vê diversas doenças hoje que elas são fruto de preocupação.
A gente tem, por exemplo, ansiedade. A ansiedade é extremamente perigosa. Né? Às vezes as pessoas não dão bola, tá só ansioso, aí não dá. Mas a ansiedade pode trazer problemas sérios, até de vida. Né? Então, isso é fruto de preocupação, muitas vezes. Né? Às vezes até alguma coisa da saúde da pessoa, mas pode prejudicar a saúde, a preocupação. E a gente pode ficar com o nosso sistema imunológico mais baixo, porque a gente está preocupado, que a gente tem alguma coisa na nossa cabeça, a gente não consegue tirar aquilo, a gente não consegue entregar para Deus, e aí a gente fica fragilizados na nossa saúde. Em segundo lugar, a preocupação ela pode perturbar a sua produtividade. Vocês nunca repararam quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente, você brigou com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, ou com alguma outra pessoa, ou tem alguma situação que aconteceu, você está preocupado, como é que vamos resolver? E aí na empresa você não rende nada. Né? Ou você precisa fazer alguma coisa, precisa até ler a Bíblia. E você não consegue, porque aquilo fica martelando na tua mente e não consegue se concentrar. Né? Porque fica pensando o dia inteiro naquilo. A preocupação ela vai prejudicar a nossa produtividade. O que a preocupação pode fazer mais? Em terceiro ponto, ela afeta negativamente a forma como a gente trata as outras pessoas. Quando a gente está preocupado, a gente só pensa em nós mesmos. Né? Mesmo que a gente esteja pensando no outro e tal, a nossa preocupação é com o outro, a gente está pensando agora como que eu vou resolver aquilo, né? Como que eu vou ajudar a resolver. Ou às vezes é meu problema. Então a gente não consegue pensar no outro quando a gente está falando com ele, porque a gente está preocupado, a gente está pensando no quê? Nessa preocupação. E aí a gente fica vidrado naquilo. E a gente não consegue mais lidar muito bem com as pessoas, a gente responde de uma forma grosseira às vezes, ou a gente realmente não se importa. Então ela prejudica o nosso relacionamento com as pessoas. Em quarto lugar, a preocupação ela reduz a nossa capacidade de confiar em Deus. Se a gente está preocupado, a gente está sendo como aqueles homens de pequena fé. A gente está duvidando que Deus pode soberanamente nos livrar daquela dificuldade. Ou nos dar um escape, ou nos mostrar o motivo daquilo. Mas a gente está se preocupando, porque a gente quer o quê? Resolver por nós mesmos. Então a realidade é que a preocupação ela paralisa. Ela paralisa. É isso que Jesus está nos dizendo. Você não precisa ficar paralisado, porque Deus, Ele pode te libertar. Então, diante disso tudo, nós não vamos deixar que a ansiedade tome conta dos nossos corações, nos enchendo de preocupações, de incertezas. Porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós, mesmo quando tudo parecer perdido. Mesmo quando todas as coisas ao nosso redor demonstrem assim que, nossa, vai dar tudo errado e tudo mais. Vamos confiar em Deus. E se for para dar errado, que dê errado, mas vamos confiar em Deus. Pode acontecer alguma coisa de errado, mas que a nossa fé se mantenha intacta. Que nós possamos continuar firmes na palavra, no caminho e firmes em Deus. Então, que nós possamos analisar os problemas, buscando soluções e não ficando se preocupando. Né? Não vamos deixar que o problema nos domine, que ele tome conta. Mas vamos sim entregar ao Pai, para que Ele possa nos guiar e nos dar sabedoria. Planejar o amanhã, né, que ele fala aqui no versículo, né, portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações, cada dia o seu próprio mal. Planejar o amanhã é ser prudente e usar bem o tempo. Agora, a gente se preocupar com o amanhã, aí é desperdiçar o tempo. Veja a diferença. Planejar é quando a gente olha o amanhã, bom, vamos planejar aqui porque a gente está com a solução, né, das coisas. Agora, a gente se preocupar, amanhã vai acontecer tal coisa, o que eu vou fazer? E a gente fica se lamentando, e a gente fica naquela ansiedade, e será que vai dar certo, será que não vai dar certo e tudo mais. Isso não vai resolver. Né? Eu nunca vi um problema ser resolvido por preocupação. Né? Semana passada nós tivemos o nosso problema técnico no início, e ele não se resolveu porque a gente ficou preocupado. Ele se resolveu porque a gente não desistiu. A gente foi até o final. E mesmo que a gente tenha atrasado meia hora, 40 minutos, a gente conseguiu chegar lá. Né? Não foi como a gente esperava. Na hora ali que a gente foi começar, deu problema. Mas a gente não se preocupou em ficar se lamentando, e agora vai dar tudo errado, vamos falar para todo mundo que não vai dar certo, hoje não vai dar, vamos ficar sem celebração, não? Vamos lá, Deus está no controle, Ele vai cuidar, e cuidou, mesmo com atraso. Né? Pedimos perdão por isso, mas fugiu do nosso controle, e isso também mostra como que a gente não tem o controle das coisas, né? Não temos o controle das coisas. Mesmo testando tudo antes, na hora, Deus mostrou, vocês não têm o controle das coisas. Precisamos confiar nele. E hoje, graças ao nosso bom Deus,
não tivemos problemas. Porque aprendemos a lição, talvez, né? Ou não sei. Mas deu tudo certo. Mas a questão é que nada se resolve por preocupação, nada se resolve sozinho. Vou dar outro exemplo. Vamos dizer que eu chego em casa, de repente, por um acidente, eu derrube um copo no chão e quebra. Não vai adiantar eu ficar me preocupando, nossa, e agora? O que vai acontecer? Minha esposa vai chegar, ela vai brigar comigo porque eu quebrei o copo, esse copo que não sei, daqui a pouco foi herança da bisavó dela, e era um copo único, não existe mais, e agora o que eu vou fazer? Aí eu vou dobrar meus joelhos, eu vou orar a Deus, faz aquele copo lá, sair do chão, ser limpo aquilo, daqui a pouco até conserta aquele copo. Isso não vai resolver. Não vai resolver. O que vai resolver? Vai ser eu pegar os cacos, ajuntar os cacos, e simplesmente ser sincero com a minha esposa e dizer, olha, foi um acidente, quebrou, daqui a pouco não acontece nada, né? Porque se a gente tiver um bom relacionamento não vai acontecer nada. Pode ficar chateado, tudo bem, foi um acidente, mas a gente tem que ir atrás da solução do problema. Agora, se lamentar, ficar preocupado, não vai resolver os problemas. Preocupação não ajunta caco do chão. Nós precisamos ajuntar. Então que a gente possa realmente pensar nisso. A preocupação não resolve, muitas vezes a preocupação vai piorar a situação, porque a preocupação, que nem eu disse antes, vai nos afastar de Deus, a preocupação paralisa. Então que a gente possa nos entregar a Deus e buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar nas nossas vidas, que Ele nos oriente, Ele nos ajude a passar pelos dias difíceis que estamos passando, pelos dias difíceis que virão, e também que a gente possa seguir confiando nele, não apenas nos dias difíceis, mas nos dias bons também. Que possamos confiar nele constantemente, todos os dias da nossa vida. Vamos orar e entregar isso a Deus, para que Ele realmente possa ser aquele que nos guia nesse momento de tribulação, nesse momento de dificuldade. Eu não sei qual o problema que você está passando. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando na sua família, na sua casa. Mas confie em Deus. Confie em Deus e não fique parado, não fique paralisado, não fique preocupado. Confie nele e comece a pensar. Deixe que o Espírito Santo te dê sabedoria, que ele te dê direção para te ajudar a resolver esses problemas em que você pode estar passando, para que ele possa te ajudar a resolver essas situações. Vamos orar? Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente pelo teu Filho, que foi entregue naquela cruz por nós. E por causa disso nós sabemos que temos a salvação em Ti, Deus. Por causa dele nós sabemos também que temos o privilégio de podermos sermos considerados Teus filhos. E por sermos Teus filhos, nós sabemos que o Senhor nos sustenta. Nós sabemos, temos plena certeza que o Senhor vai cuidar da gente. Que não vai nos faltar o que comer, o que beber, o que vestir. Que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Que o Senhor vai nos ajudar a sermos fiéis, a sermos sábios para continuar no Teu caminho. Que o Senhor vai nos ajudar, inclusive, a levarmos o Teu Evangelho, o Teu reino, a Tua justiça a todas as pessoas ao nosso redor. Pai, nos fortaleça, nos dê motivação. Não nos deixe, Pai, cair. Não nos deixe, Deus. E não deixe também, Deus, que a gente desista de Ti, que a gente desmotive, não deixe que a gente seja tomado pela preocupação, pela ansiedade, e a gente esqueça que o Senhor já fez grandes feitos, que o Senhor pode fazer ainda mais, e o Senhor ainda vai usar a gente para fazer grandes feitos. O Senhor disse na Sua palavra que nós seremos testemunhas e que nós faremos coisas grandiosas, ainda maiores do que o Teu Filho fez. E o Teu Filho fez muitas coisas, Deus. Quem dirá então o que o Senhor pode fazer através de nós? Nos ajude a confiar em Ti, Deus. É tudo o que precisamos, Deus. Confiar, se entregar a Ti. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.